Hoje eu vou falar sobre uma personagem da Bíblia. E o que eu queria falar para vocês é que Deus, Ele muda, Ele transforma vidas. E tudo começou com Jesus, quando Ele estava vindo a caminho, passando por Jericó. Ele fez 3 coisas a caminho de Jericó. Ele falou com o jovem rico, falou com o cego Bartimeu e curou o cego Bartimeu, mas também ele falou com Zaqueu. Ele transformou a vida de Zaqueu. E realmente é uma das coisas que, quando eu estava estudando sobre Zaqueu, a gente pode ver que ele não está, essa história só está no Evangelho de Lucas, e nos outros não, mas do jovem rico está nos outros, e também do cego Bartimeu está nos outros, o cego de Jericó. Então, é uma coisa que realmente me impressionou. Como Deus, como Jesus pode transformar. E eu me lembro quando eu tinha os meus 18 anos, já faz muito tempo atrás, muito mesmo, porque eu estou com 61 anos de idade, e realmente já faz muito tempo. E eu nasci no lar cristão. Meus pais eram cristãos. Meu pai era, porque ele já passou dessa para estar com o Senhor. A minha mãe é uma pessoa cristã, ainda está viva. E eu me lembro que eu ia na igreja, participava da igreja, cantava, fazia as coisas na igreja, mas não era uma pessoa convertida, mas eu estava ali dentro da igreja. E nos meus 18 anos, eu queria o quê? Pular carnaval. Falei assim, eu vou pular carnaval. E o pastor Ribamar, que ainda não era pastor, chegou para mim e falou assim, você está doida? Você vai pular carnaval? Eu falei, eu vou. Por que eu não vou pular? Qual o problema? E já estava tudo preparado para eu ir pular carnaval. Mas aconteceu algo. Na época, eu tinha saído com os amigos e quando eu estava andando, eu tropecei e desloquei o meu pé. Então, eu tive que usar aquela botinha. Naquela época, era uma botinha bem pesada, não é igual a de hoje, né? E o que aconteceu? Eu tive que ficar em casa. Mas eu falei assim, eu vou dar um jeito. Já que eu quero pular o carnaval, eu vou dar um jeito e vou pular de botinha. E colori a botinha todinha. Aí, quando eu vi, meus olhos comecei a passar mal, meus olhos estavam verdes. Eu falei assim, o que é isso? Eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, o meu olho está verde. Ela falou assim, minha filha, vamos no hospital. Aí eu fui no hospital, cheguei lá, o médico falou assim, não, ela veio, mas ela vai voltar e vai ter que ficar em casa, porque ela está com hepatite, e ela tem que ficar 1 mês sem falar com ninguém, porque a hepatite dela é daquelas contagiosas. E mamãe que me levava comida, botava na porta, eu pegava a comida, comia e botava o prato de volta ali. Eu fiquei 1 mês dentro de um quarto. E nesse 1 mês que eu fiquei dentro de um quarto, eu fui ler a palavra de Deus. Eu entrei para o quarto de um jeito e saí do quarto de outro jeito. Então, quando a gente não vai pelo amor, né? Deus vai e manda a gente ir pela dor. E foi o que aconteceu comigo. E realmente Deus trabalhou na minha vida e tem trabalhado até hoje, né? E Deus tem feito maravilhas, graças a Deus, não por mim, mas porque Ele vive em mim. E foi isso que aconteceu com Zaqueu. Não sei quantos aqui conhecem a história de Zaqueu. E realmente é uma história pequena, mas uma história que realmente mexe com a gente.
E quando eu estava preparando o meu sermão, que eu comecei a preparar, mas eu estou, para quem não sabe, né, eu mudei, saí do apartamento, fui para uma casa aqui perto. Tinham muitas coisas. Eu cheguei para a Carol e falei assim: Carol, eu não vou pregar, eu vou falar para o pastor Eduardo pregar no meu lugar. Aí ela falou assim: não, mas ora, pede para Deus e vê se Ele te fala. Carol, ele não está falando nada, eu estou cansada, mudança cansa. Depois o Ribamar viajou, eu fui lá para a casa dele, estou lá com o Tiffany. Eu falei assim: não vai ter jeito, eu não vou pregar, não tem condições. Aí quando eu falei não vou pregar, veio a mensagem de Zaqueu na minha mente. Aí começou, Deus fluiu, Deus mostrou uma mensagem simples, mas profunda. E eu queria que os irmãos abrissem em Lucas 19, de 1 a 10. Quem achou, pode levantar. Lucas 19, de 1 a 10. Fala o seguinte: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava, para ver por que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: quem que entrará para se hospedar? Não, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo: que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo o quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado porque tu és o nosso Deus, tu operas maravilhas. Não sou eu que quero falar aqui, mas eu quero transmitir o teu recado. Aquilo que tu falastes para mim, para minha vida, eu quero transmitir aos irmãos que estão aqui. Eu não sou nada, nem quero ser nada, mas eu quero ser um vaso cheio, para que eu possa transbordar, para que a vida dos meus irmãos possam realmente trazer uma mudança. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei sobre Zaqueu, ele estava ali e ele já tinha ouvido falar de Jesus, é claro. Muitas pessoas ali já tinham ouvido falar de Jesus. E muitos deles já até tinham procurado Jesus para saber realmente quem era aquele homem. Mas Zaqueu, ele tinha um problema muito sério. Zaqueu, ele era judeu e era chefe. Chefe do quê? O que Zaqueu era chefe de quê? Dos cobradores, né? Ele era como se fosse o AIS aqui, né? O pessoal que faz imposto de renda. Então, o que ele fazia? Ele, sendo judeu, ele trabalhava para o Império Romano para levantar impostos para o Império Romano.
Só que ele não levantava só aquilo que o Império Romano pedia. Ele levantava mais, porque ele dava aquilo do Império Romano e tirava também para ele. Com isso, ele se tornou uma pessoa muito rica. Se a gente for ver na Bíblia, quando eu estava estudando sobre Zaqueu, o significado do nome dele, vocês vão se assustar. Mas o significado do nome dele é justo e puro. Imaginem uma pessoa como Zaqueu ter o significado do nome justo e puro. Então, Zaqueu, ele ficou nesta vida por muitos anos e se tornou uma pessoa próspera e rica. Por quê? Porque ele não ligava para ninguém. Ele só ligava para si. Ele só queria para si. Mas, assim como o cego Bartimeu, assim como o jovem rico, ele ouviu falar de Jesus. O coração dele se mexeu por Jesus. E ele falou assim: eu não estou aguentando, eu quero conhecer esse Jesus. E ele começou a querer entrar na multidão, mas ele era o quê? Muito baixinho. E as pessoas não queriam que ele realmente visse Jesus, porque achavam que ele não era merecedor de realmente ter como companhia Jesus. Mas o que ele fez? Ele saiu correndo e subiu numa figueira, uma figueira brava, que tinha ali no meio da estrada. Com isso, o que aconteceu? Ele viu Jesus, porque ele sabia que Jesus ia passar por ali. Mas o mais interessante de tudo isso, meus irmãos, é que antes dele ver Jesus, Jesus já tinha o visto. E Jesus já tinha o amado. E Jesus já sabia que ele iria ser uma pessoa que realmente iria recebê-lo. Porque Jesus, ele olha o nosso coração. Ele olha as nossas atitudes. Ele olha tudo aquilo que muitas vezes as pessoas que estão do seu lado não vê. Porque muitas vezes você fala assim: como? Eu mesmo muitas vezes faço isso. Julgo pessoas, falo assim: essa pessoa, não, essa pessoa não merece ir para o céu, ela tem que ir para o inferno. Não é isso que a gente faz? Mas Jesus não faz isso. Para ele, toda pessoa merece ir para o céu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? O seu único filho para morrer só por alguns? Não, por todos. Então, qualquer pessoa pode conhecer Jesus e se transformar. E foi isso que aconteceu com Zaqueu. Ele conheceu Jesus. Ele abriu o seu coração para Jesus. E aí Jesus, olhando ele ali naquela árvore, falou assim: Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém-me estar na tua casa. E aí o que aconteceu? Simplesmente a multidão, é sempre a multidão, né? Falou assim: como? Como que esse homem, como que Jesus vai ficar na casa de uma pessoa pecadora, ladrona, egoísta, que só pensa em si, rouba do nosso povo, o próprio povo dele? E como que Jesus vai ficar numa casa de uma pessoa dessa? E aí Jesus chegou para ele: vamos, Zaqueu. E ele desceu da árvore mais do que depressa e fez o quê? Vamos, Jesus, vamos lá. Por quê? Porque o encontro com Jesus transforma. E desde aquele momento que ele chegou e decidiu subir naquela árvore, ele já tinha o seu coração transformado. Primeira coisa que eu vi foi assim: não interessa o tamanho da multidão, Jesus nos vê e nos conhece. Não interessa, meu irmão, o que as pessoas falam de você, o que você escuta sobre você, não interessa. O que interessa é o que Jesus pensa de você.
Não interessa quando você muitas vezes quer desistir de Jesus. Não desista desse Jesus, porque Ele morreu por você. Quando Zaqueu encontrou Jesus, ele estava a caminho de Jerusalém, para o quê? Para morrer pelos nossos pecados. E mesmo ele sabendo o que ele ia fazer, ele parou e transformou pessoas ali, transformou vidas, como Zaqueu, como o cego Bartimeu, que não enxergava e começou a enxergar. E ele falou: por favor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus perguntou: o que tu queres que eu te faça? Eu quero ver. E ele viu, não só viu com os olhos, mas ele viu principalmente com os olhos espirituais. Então tome muito cuidado com aquilo que você ouve sobre você mesmo. Se você realmente quer ser transformado por Jesus, vá até Ele. Não vá até as pessoas perguntando o que elas pensam de você. Vá até Jesus. Ele nunca vai deixar você sozinho. Outra coisa que eu vi, a segunda coisa que eu vi: não interessa o que os outros achem de você. Para Jesus, você é o alvo do seu amor. Ele ama, Ele nos quer. E por isso que Ele estava indo para Jerusalém. Sofrer como Ele sofreu, passar pelo que Ele passou. Não importava para Ele se Zaqueu era um publicano, era um judeu, era um cobrador de impostos, era o chefe dos cobradores de impostos. Não se importava para ele isso. O que importava é que ele tinha a certeza que Zaqueu iria entregar sua vida para ele e ele ia ser transformado. Nós, meus irmãos, nós pecamos como muitas vezes nós fazemos. Nós olhamos uma pessoa e já julgamos essa pessoa, e já falamos que essa pessoa está condenada, essa pessoa não merece ter Jesus. Eu não vou gastar o meu tempo em falar de Jesus para essa pessoa. Nós temos que falar de Jesus. É o tempo de falar de Jesus. Nós podemos ver Zaqueu, que era uma pessoa terrível, mau caráter, injusta, que não amava ninguém. É uma história que está na Bíblia e foi verídica. Porque quando você tem Jesus, você muda, você se transforma, você vira outra pessoa. Eu não posso crer que uma pessoa que aceitou Jesus fique do mesmo jeito. Não existe isso. Não existe isso, gente, eu rejeito. Como eu falei para vocês no começo, eu ia pular carnaval, eu não queria saber de Jesus. Mas quando Jesus entrou no meu coração, não é que eu sou a boazinha, não, a boa. Não, Jesus faz toda a diferença. Se Jesus vive no seu coração, Ele vai fazer toda a diferença. Não sou eu que vou fazer a diferença. Não é eu orando por você que vai fazer a diferença. Eu posso orar por você, eu posso ouvir você, eu posso fazer as coisas com você, mas não adianta se você não tiver Jesus no seu coração. Você precisa ter Jesus no seu coração. A terceira coisa que eu vi, que todo encontro verdadeiro gera mudança de vida, é o que eu acabei de falar. Nós não podemos ter um encontro com Jesus e não nos transformarmos, não ter uma mudança verdadeira. Nós temos que ter essa mudança verdadeira. Se você está dentro da casa de Deus e não tem crescido, você não tem crescido, se você não tem buscado, principalmente do jeito que está o mundo agora, se você não tem se transformado para as coisas boas, como a Julie Joy falou aqui terça-feira passada, se você não tem um testemunho de cristão, ou como mesmo a Sandra falou, que nós devemos mergulhar nas palavras
a intimidade com Deus, se você não faz isso, meu amigo, você não foi transformado? Você não recebeu Jesus no seu coração? Você precisa gastar tempo com Jesus. Vocês que estão na faculdade, no high school, precisam falar de Jesus, gastar tempo com Jesus, ler essa palavra, buscar, comer essa palavra, para que vocês, quando chegarem na faculdade, no high school ou no middle school, vocês falarem: eu tenho uma coisa que me faz feliz, que é Jesus. E muitas vezes, eu sei porque eu já fiz todas as coisas, já fiz faculdade, eu já fiz high school, já fiz tudo, fiz seminário, e eu sei que muitas vezes a gente tem vergonha de falar de Jesus. Por que a vergonha? Por que a timidez? Porque a gente não conhece esse Jesus, porque a gente não vê o tanto que Jesus é poderoso. Nós podemos ver isso com o jovem rico. O que aconteceu com o jovem rico? Nós podemos ver isso lá em Lucas 18, Lucas capítulo 18, verso 18, falando o seguinte: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Aí ele disse para Jesus: todas essas coisas eu tenho feito, tudo isso eu tenho feito. Aí Jesus chegou para ele, porque Jesus conhece todas as coisas e sabe realmente tudo que há dentro do nosso coração. Jesus chegou para ele e falou assim: pois há de ser entregue, não observando da minha mocidade, venha observado isso desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa, vende tudo o que tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. O que aconteceu com o jovem rico? Ele ficou triste. Ele era uma pessoa que sabia de Jesus, que sabia das leis, mas era um fariseu, um legalista. Ele sabia da Bíblia, ele sabia da palavra de Deus, mas ele não vivia a palavra de Deus. Diferente do Zaqueu. Zaqueu, ele era rico, próspero, mas quando ele conheceu Jesus, o que aconteceu com ele? Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens para os pobres. Ele não importou com aquilo que ele tinha, com o dinheiro dele, ele não importou com isso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a vida é eterna. Não é o dinheiro que é eterno, é a vida que é eterna. E ele viu o que tinha de mais valor na vida dele era estar com Jesus, era ter a vida eterna. Foi por isso que ele chegou e falou assim: eu vou distribuir metade dos meus bens para os pobres, e vou dar 4 vezes mais aquele que eu defraudei, que eu fiz mal. Ele foi transformado, mas o jovem rico não quis dar nada, porque o Deus dele era o dinheiro. Qual é o seu Deus? Aonde está o seu coração? Em Jesus? Responda para você, porque Deus sabe o que está dentro do seu coração. Deus sabe o que faz você se emocionar e ficar feliz. É Jesus que faz você se emocionar e ficar feliz? Ou é as coisas que você tem? O carro, o dinheiro, a poupança, os apartamentos, os bois, os gados? O que te faz feliz? Zaqueu tinha tudo isso,
Mas ele não quis nada disso. Ele só quis uma coisa: a presença de Jesus na vida dele. E é isso que nós temos que ter, e que ser, e que ver agora, meus irmãos. Nós precisamos realmente pagar o preço. Não estou falando que nós não precisamos trabalhar. Precisamos, claro. Eu trabalho. Mas nosso coração tem que estar nas coisas lá do alto, não nas daqui da terra. Se você está com seu coração fazendo planos, eu vou comprar isso, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e não coloca Jesus no meio, ou não dá o seu dízimo, ou não dá a sua oferta, você está pecando. Quantas vezes eu vou para cada muitos que estão aqui, pedir para levantar uma oferta para o missionário, porque eu sei o que o missionário passa no campo. Quantas vezes eu fiquei na minha casa chorando, porque eu não tinha nada para comer, porque as pessoas batiam na minha porta, os moçambicanos, eles batiam na minha porta, e eu dava o que eu tinha, porque eles não tinham nada. E quando eu via, eu não tinha mais nada, não tinha mais nada para comer. E o que eu comia? Gafanhotos, rato. Cansei de comer rato, cansei. Gafanhoto, aquele louva a Deus, cansei. Comia junto com eles, vivia junto com eles, participava junto com eles. Porque eu era melhor? Não, porque um dia eu entreguei a minha vida para Jesus, e Ele me transformou, me fez uma pessoa nova, uma pessoa que morava no setor Bueno, que não queria fazer nada, que chegou em Moçambique e falou assim: eu não vou ficar aqui, eu vou embora. Deus me livre de ficar aqui. Pastor Labieno, que está lá agora, trabalhando, o pastor que veio aqui, que pregou para vocês, é uma pessoa maravilhosa, que tem sido meu mentor, que tem me ajudado, que tem feito coisas para que realmente o reino do Senhor seja conhecido. Eu estou aqui, cansando para tentar levantar o sustento do pastor Labieno, para que ele possa estar lá no campo, porque senão ele vai ter que voltar, como o Saulo e a Daniele voltaram, porque não tinham dinheiro. E muitas vezes a gente gasta o dinheiro com coisas que não edificam, que não transformam, que não ganham vidas. $20 que você der já é uma bênção. Zaqueu, ele viu a necessidade, ele não amava, ele, quando conheceu Jesus, ele amou, porque Deus é amor. Deus é amor, meus irmãos. Se você vê uma pessoa sofrer, uma pessoa passar necessidade, você não está nem aí para ela, ou às vezes fala assim: não, aquela pessoa ali só tem problema, eu não quero nem chegar perto dela. Que cristianismo é esse? Qual é esse cristianismo? Não existe. Hoje em dia a gente não conversa mais, é só o celular. Mas se você conhecer a Jesus profundamente, buscar a Ele, e estar com Ele todo o tempo, você vai olhar as pessoas diferente, e vai ser um instrumento para transformar vidas, porque é isso que Deus quer de nós. Foi isso que Zaqueu entendeu quando ele repartiu os bens dele. Ele não queria ser grande para todo mundo, não. E a casa dele viu a transformação dele, e toda a casa dele foi transformada, porque Jesus falou: hoje teve salvação nesta casa. Quando você vê as necessidades das pessoas, dos missionários, aqui, Deus vê a sua necessidade. Deus vê, porque Ele vê o nosso coração. Nós precisamos nos transformar, não em coisas ruins, mas em coisas boas.
Muitas vezes a gente luta contra nós mesmos. O nosso pior inimigo somos nós mesmos. Porque a gente fala, eu preciso disso, eu quero isso, porque eu trabalho muito e eu tenho que realmente ter isso, porque eu mereço. E Deus, quando deu o seu filho para morrer por nós? O que nós vamos comemorar agora, a Páscoa, que Jesus morreu e ressuscitou por nossos pecados. E aí? Deus não precisava dar seu filho para morrer por nós, porque nós éramos pecadores, nós pecamos. Mas Ele deu, Ele amou. É essa a diferença. Na palavra de Deus fala que lá em 1 Coríntios 12, eu acho, fala que tudo vai passar, só uma coisa não vai passar, é o amor. Que o amor também, outra coisa que fala na palavra de Deus, que o amor vai se esfriar de quase todos. Cuidado, se você está deixando de amar, cuidado, porque Deus é amor. Cuidado com o que você tem feito. Se você está fazendo as coisas no automático, dando no automático, Deus não precisa da sua oferta, nem do seu dízimo. Ele não precisa. Você que precisa dar o seu dízimo e a sua oferta. Você não faz nenhum favor para Deus. Mas quando você ajuda missionários, oferta, você também está ganhando vidas. Você também está saqueando o inferno. Nós precisamos aprender como Zaqueu. Nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que a gente tem aprendido aqui. Olha, tantos pastores estão vindo aqui. Pastor Lécio, pastor Labieno. Tantos pastores estão vindo aqui. Muita gente tem vindo aqui na frente, ajoelhado, orado, chorado. Levanta, vai embora e volta tudo de novo. As mesmas coisas. Que transformação é essa que nós estamos tendo? Eu estou me colocando nisso também, meus irmãos. Eu não estou fora. Deus já falou comigo. E muito. Já chorei muito. Porque o que eu mais gosto de fazer, e que eu sempre fiz, é ganhar vidas para Jesus. Isso não me cansa. O que me cansa, muitas vezes, eu chegar para a pessoa e falar assim: você quer ser um mantenedor? Você quer contribuir com missões? Ah, não. Às vezes nem quer me olhar. Quando me vê, já sai correndo. Lá vem a Kátia, lá vem ela. Desse jeito. Mas eu não me canso de pedir. Porque eu não estou pedindo para mim. Não é para mim que eu estou pedindo dinheiro. Eu estou pedindo dinheiro para a obra de Deus. E se eu tiver que me humilhar, eu vou me humilhar. Porque eu sei o que eu passei lá no campo. Eu sei o que eu passei ali. Foram 39 malárias que eu peguei. E uma delas, eu morri. Eu morri, meus irmãos. E Deus me ressuscitou. Não é brincadeira. Mas eu não acho ruim de eu ter pego essas malárias. Hoje em dia eu tenho problema no meu fígado, por causa de tanto remédio que eu tive que tomar por causa das malárias. Meu fígado tem problema. Uma das coisas que eu tive que sair do campo foi por isso. Por causa do meu fígado. Mas eu não reclamo de nada. Eu faria tudo de novo. Porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Porque é Ele que nos levanta. É Ele que dá todas as coisas. Eu queria fazer um desafio para você. Agora. Que você, se você ainda não é uma pessoa transformada, se você não tem levado o Evangelho a sério, se você não tem feito como Zaqueu viu e fez com a vida dele, que ele viu que realmente ele precisava mudar de vida. Se você não está vendo nada disso,
Eu queria fazer um desafio para você, para que nós possamos ganhar vidas para Jesus, porque é para isso que nós estamos aqui. Foi para isso que Deus nos chamou. Não foi só para ganhar dinheiro, não. A principal tarefa nossa aqui é ganhar vidas para o Senhor Jesus. Se você ainda não foi uma pessoa transformada como Zaqueu foi, eu queria que você se levantasse agora e colocasse a sua vida diante de Deus. Se você acha que ainda falta alguma coisa na sua vida que precisa de transformação, para que você possa olhar as necessidades do próximo, eu queria que você pudesse se levantar agora. Em nome de Jesus, não é em meu nome, é em nome de Jesus. Agora, se você acha que você não precisa de transformação, que você está 100%, continue de pé, sentado. Porque não sou eu que estou falando, mas é o Senhor. Não sou eu que estou falando para você levantar, mas é para o Senhor. Você não vai levantar para mim, você vai levantar para o Senhor. Não é para mim que você tem que me dar satisfação, é para o Senhor, porque Ele que vê o seu coração, a sua atitude, o seu jeito de ser, é Ele que vê todas as coisas na nossa vida. E eu não creio, falo para você de todo o coração, eu não creio que uma pessoa que realmente conheceu Jesus no seu coração não ligue para as coisas de Deus. Eu não creio. Você precisa de transformação. Eu estou aqui de pé. Eu sou uma das pessoas que estou de pé, porque a gente precisa de transformação. Não é só você que vai ficar de pé. Eu estou de pé, porque quando eu estava em Moçambique, eu ganhava vidas, acontecia coisas ruins, coisas boas comigo, mas eu não murmurava, não falava tanto. E hoje em dia, eu tenho um carro com ar-condicionado, tenho uma casa com heater, com ar-condicionado, tenho roupas, que lá eu só tinha 3 roupas, foi quando as roupas que eu cheguei aqui, foram 3 roupas, mas se vocês forem agora no meu guarda-roupa, vocês vão falar assim, meu Deus, o que aconteceu com essa menina? Mas eu realmente gastava o meu tempo com Jesus. E hoje em dia eu não gasto só o meu tempo com Jesus, mas eu queria muito gastar. Eu gasto meu tempo também comigo. Então, Zaqueu, ele foi transformado. E Deus o transformou. Não fui eu que transformei. Então, que nós realmente possamos ser transformados por Jesus. Nós possamos pagar o preço, nós possamos realmente nos dedicarmos ao Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado por nós. Muito obrigado, ó Pai, porque tu és o nosso Deus e és tu que nos supre de todas as coisas. És tu que nos sara, és tu que nos fortalece. És tu, Senhor, que faz todas as coisas acontecerem. Assim como Zaqueu viu a sua necessidade, e ele não colocou as coisas materiais mais do que a ti, nós também não queremos fazer isso, ó Pai. Nós queremos dizer que em primeiro lugar nas nossas vidas está o Senhor Jesus. E que nós possamos, ó Pai, amar o próximo. Está suprindo as necessidades do nosso próximo. Que nós possamos realmente gastar tempo em falar de Jesus para as pessoas que precisam ouvir falar de Jesus. Porque agora é o tempo. Esse é o tempo, Senhor. E eu sei que Tu estás voltando. E não vai demorar, ó Pai. Porque nós estamos vendo como o mundo está. Mas nós queremos que cada dia mais nós estejamos alertas, prontos para falarmos de Jesus. Muito obrigado, ó Pai, porque Tu me colocaste aqui
E eu não sou merecedora disso, mas tu me colocaste aqui para falar de ti. Muito obrigada por tudo, ó Pai. Guarda, protege e cuida dessas pessoas que estão aqui. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.